Imagine um objeto voando mais rápido do que o som, capaz de cruzar continentes em questão de minutos. Uma arma tão poderosa que desafia as leis da física e reescreve os livros de história. Você já ouviu falar de mísseis supersônicos? Neste vídeo vamos desvendar os segredos por trás dessas máquinas de guerra e explorar suas tecnologias, entender as implicações que elas trazem para o mundo. Prepare-se para uma jornada emocionante pelo futuro da guerra. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e acionar as notificações para ver os outros vídeos também que serão lançados e com muita curiosidade sobre os assuntos da geopolítica, geografia e geografia física. Vamos lá? Os mísseis supersônicos são projéteis projetados para viajar a velocidades superiores à do som. Essa velocidade é medida em Mach, onde Mach 1 equivale à velocidade do som, aproximadamente 1.225 km por hora ao nível do mar. Mísseis supersônicos e hipersônicos possuem diferenças cruciais quanto à velocidade. Somente pode ser classificado como míssil hipersônico quando a velocidade é 5 vezes a velocidade do som, ou seja, uma velocidade superior a 6.000 km por hora. No caso do míssil russo Oreshnik, a velocidade atingiu a 13.000 km por hora. Segundo o presidente russo Vladimir Putin, o míssil Oreshnik atinge 10 vezes a velocidade do som, ou seja, seria Mach 10, que é de 2,5 a 3 km por segundo. Os mísseis supersônicos e hipersônicos possuem diversas aplicações, incluindo militares e civis. No caso dos militares, são utilizados realmente como armas estratégicas e táticas, capazes de atingir alvos a longas distâncias com muita precisão. Em menor escala, no caso de uso para fins civis, a tecnologia supersônica tem sido explorada para o desenvolvimento de aeronaves comerciais muito mais rápidas do que as convencionais, embora ainda seja um campo ainda em desenvolvimento. A velocidade supersônica confere aos mísseis diferentes vantagens. O maior alcance, por exemplo, permitindo atingir alvos a distâncias consideráveis em menor tempo. Também reduz o tempo de voo, diminuindo a janela de oportunidade para a defesa e aumentando a precisão do impacto. A energia cinética gerada permite que esses mísseis penetrem em sistemas de defesa e alvos que são geralmente bastante resistentes. Essa tecnologia exige avanço em diversos campos, como materiais, propulsão, sistemas de guiagem, muita pesquisa em vários setores da química e da física. O desenvolvimento e a produção desses mísseis são geralmente caros, o que limita também o acesso a muitas nações. Essa proliferação de mísseis supersônicos e hipersônicos pode alterar o equilíbrio das forças militares e aumentar o risco de conflitos, como no presente momento em que vivemos. No final de 2024, Putin, em uma transmissão feita pela TV estatal russa, ordenou a produção em série de mísseis hipersônicos que seriam utilizados contra a Ucrânia pela primeira vez na história. E o fato foi concretizado no dia 21 de novembro de 2024. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. O míssil lançado foi classificado ainda como experimental e, até aquele momento, não se sabia que a Rússia possuía essa arma. O presidente russo Vladimir Putin explicou que se trata de um míssil balístico de alcance médio, o que implica que pode atingir alvos a uma distância de 3.000 a 5.500 quilômetros.
De acordo com o presidente russo, o disparo foi um teste em condições de combate, o que significa que esse projétil ainda está em fase de desenvolvimento. O míssil lançado, ele não se enquadrava em característica de míssil intercontinental, mas como ele pode atingir 5.500 quilômetros de extensão, se ele for disparado, por exemplo, do extremo leste russo, poderia atingir a costa oeste dos Estados Unidos. Esse tipo de míssil também pode ameaçar boa parte da Europa, dependendo de onde Putin decidir lançar esse míssil contra o continente europeu. Mas você sabia que até 2019 a Rússia e os Estados Unidos mantinham uma proibição de colocar esse tipo de serviço de míssil em virtude do Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermediário? Ele foi assinado durante a Guerra Fria, lá em 1987. Só que em 2019, o então presidente dos Estados Unidos, que era Donald Trump, retirou Washington desse pacto e acusou também Moscou de violá-lo, abrindo um caminho para uma nova corrida armamentista. Então isso está acontecendo aí desde 2019. Às vezes a gente está achando que o negócio está acontecendo é por agora, né? Não, isso já está acontecendo há um tempinho. O projétil também estaria equipado com cargas de manobra no ar, então isso aumenta ainda mais a dificuldade de interceptá-lo. Deste modo, os sistemas de defesa aéreos que atualmente estão disponíveis pelo mundo não dariam conta de interceptar esse míssil russo. Então, seria realmente um grande detalhe que coloca em ameaça o mundo inteiro. Um vídeo do disparo russo foi divulgado nas redes sociais. Ele mostrou 6 potentes clarões sucessivos que caíram no céu no momento do ataque. Então, segundo os especialistas, isso demonstra que o míssil transportava pelo menos 6 cargas e poderiam ser ogivas nucleares. Olha o problema. Essa entrada múltipla de tipos de projéteis diferentes consiste em equipar esse míssil com possivelmente ogivas nucleares convencionais que poderiam atingir cada uma trajetória diferente quando entrasse aí na atmosfera. E tudo isso começou quando? Acertou aí quem falou Guerra Fria, a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Ela realmente impulsionou o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, os chamados ICBMs, capazes de transportar ogivas nucleares a grandes distâncias. A velocidade supersônica era crucial para reduzir o tempo de voo e dificultar também a defesa. Com o fim da Guerra Fria, a pesquisa em mísseis supersônicos não cessou. Pelo contrário, diversos países continuam investindo nesse tipo de tecnologia, buscando vantagens militares e estratégicas. Infelizmente, a proliferação de mísseis tem profundas implicações geopolíticas. A busca por mísseis hipersônicos mais avançados pode desencadear uma nova corrida armamentista, pois esses países, investindo cada vez mais em suas forças armadas, acabam também estimulando outras nações que sentem-se ameaçadas devido ao tamanho crescimento em infraestrutura bélica. A presença dos mísseis supersônicos em determinadas regiões também pode aumentar as tensões e risco de conflitos, principalmente ali na região do Oriente Médio. E essa alta velocidade e a manobrabilidade desses mísseis supersônicos torna a defesa antimísseis mais desafiadora. A posse desses mísseis supersônicos pode criar uma disparidade tecnológica entre países, alterando também esse equilíbrio do poder em diferentes regiões do mundo. O futuro dos mísseis supersônicos é incerto e repleto de desafios. A comunidade internacional tem buscado estabelecer tratados e acordos para limitar a proliferação dessas armas e garantir a segurança global. Entretanto, nos últimos anos não tem garantido essa estabilidade e segurança internacional, não. Além disso, a pesquisa realmente contínua para buscar novas tecnologias para desenvolver mísseis ainda tão rápidos e tão precisos ameaça cada vez mais todas as comunidades que divergem desses grupos imperialistas e autoritários. Os mísseis supersônicos, eles representam o ápice da tecnologia militar no presente momento, com implicações bem profundas, porque esses mísseis podem ser
instalados sobre as estruturas dos projéteis que estarão sendo lançados com ogivas nucleares. Além, é claro, de outros tipos de armas de destruição em massa, como químicas e até mesmo biológicas. E aí, você gostaria de saber algo mais sobre algum aspecto desses mísseis supersônicos? Uma nova geração de mísseis ainda mais rápidos, será que está surgindo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e também não deixe de se inscrever no canal. Até mais!